sou Carol Maria, sua última teacher. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês. Hoje o nosso foco é em inglês intermediário, ainda com uma entrevista, conversa do dia a dia, porque é o que a gente ama por aqui. Com inglês útil, prático, que a gente vai entender e usar quando a gente sair na rua, provavelmente a gente vai ouvir alguém falando desse jeito. Primeiro a gente vai ouvir o trecho todo, depois a gente vai mergulhar nele trechinho por trechinho, ok? Aprendendo pronúncia, estrutura, vocabulário, gramática. Let's go. When I was younger, when I was only 14, I was told by a drama teacher that I might do okay if I was happy to settle for the fat girl parts. Look at me now. Any young woman who has ever been put down by a teacher or a friend or even a parent, just don't listen to any of it. Ok, aqui a gente tem a Kate dando uma entrevista, ela acabou de ganhar um prêmio e ela já começa falando when I was. Nessa estrutura aqui a gente tem o quando, né, que a gente usa para fazer perguntas. A gente tem as W8 questions, que são as principais para a gente fazer pergunta. What? Se você reparar, a gente conta uma fofoca com elas. Alguém te conta uma coisa, você fala what? When? Não, where? Onde? Onde isso aconteceu? Where? When? Que é o que tá aqui. Quando? Quando foi que isso aconteceu? Why? Por quê? Por que ele fez isso? E aí a gente tem uma que não é com WH, mas que é muito útil também, que é how? Como? Como ele fez isso? Essas são a nossa fofoca em inglês. E aqui a gente tem o when. Você vai reparar que when termina com N e a gente precisa encostar a língua aqui na frente para falar and. When. E ele já vai se juntar com I. Lembrando que se você tem uma palavra terminando com consoante, a próxima começa com vogal, isso vai juntar. Você lutando contra isso ou não. E aqui então a gente vai ter um nigh. When I, e logo em seguida a gente tem was. Se você tem am, que é a versão presente do to be, e is, você vai ter eles no passado com was. Então, se eu falo I am, eu sou. He is, ele é, ou está, né? Pode ser também. I was, eu era ou eu estava. He was, ou she was, ele ou ela era ou estava. E a pronúncia aqui parece que você levou um soco no seu estômago e você fala was. When I was. A gente tem dois sons de U pra gente prestar atenção aqui, que na verdade é W, né? When I was. Quando eu era. E aí a gente tem young. Young, que a gente fala como se fosse com A, tá vendo? Young. E o G final, ele é bem suave. When I was young, quando eu era jovem, né? Nova. Quando eu era younger, eu era mais jovem. E já pegando os opostos, que eu adoro aqui para ancorar nossa memorização, a gente tem young para jovem, old para velho. Se eu tenho younger para mais jovem, eu tenho older para mais velho. Sempre que o adjetivo for pequenininho, uma sílaba só, tipo hot, cold, young, old, a gente é uma sílaba só. A gente não usa more, a gente usa o sufixo er para falar que é mais. Se ela estivesse comparando com alguém, ela ainda falaria than. Esse than com a, ele só serve para isso, para falar do quê? Younger than you, mais jovem que você. Older than me, mais velho que eu, ok? Então, aqui ela tá dizendo, quando eu era mais jovem, when I was younger. When I was, ela recomeça. Quando eu era, lembrando que a idade a gente não tem, a idade não é nossa, em inglês a gente conta a velhice. Tanto é que quando eu te pergunto how old, lembra que old é velho? How old are you? Eu tô perguntando quão velho você é. Então, você pode ser um mês velho, se você é um bebê, e você pode ser a idade que você é. Então, I am 34. Eu tenho 34. Se eu falo só isso, I am 34. A pessoa sabe que eu tô falando da minha idade. Não tem como eu ser um número sem ser a idade, ok? E aí, se você fala, oh, she's 8. Ela tem 8 anos. She's 8.
E aqui, por isso, ela não falou years old. Eu posso falar years old? Posso. Anos velha. Eu tenho, ou eu sou, né? Tantos anos. Mas você não precisa, e geralmente, se não precisa, em inglês a gente não fala, porque a gente tem preguiça, a gente economiza palavras, ok? Palavras, só o que for. Então, when I was, quando eu tinha only, somente, pouquinho, only 14. Lembrando que do 13 ao 19, a gente tem a idade dos teen, que são os teenager. Adolescente é enjoado, é chato. Nada contra, mas você vai lembrar de teen. Olha como o som é in. E você força esse som. 13, 14. Olha como é in. Ele mostra todos os dentes, porque ele não tem. Ele é irritado, ele fala in. E a gente também fica irritado com ele e fala in. Então você vai treinar bem forte esse final. 14, 13, 14, 15, até o 19, ok? A idade dos adolescentes. Quando você chega nas dezenas, você já não tem paciência mais. Então, 20, 30, 40, 50, 60, até o 90, você já tá de saco cheio. Você vai falar, que coisa, não tem paciência. E aí você vai falar o 20, 20, 30 e 40. Você já tá sem paciência nenhuma nas dezenas, ok? Uma dica rápida, você pode ver com mais calma. Eu tenho um curso pronto, preparado para você, eu vou deixar aqui na descrição, onde você consegue entender melhor essa dinâmica de sons e praticar também os números, que são muito importantes. Mas, por mais que quando você está iniciando, está no meio, né, no intermediário, você ache que é um caos, né, não tem uma lógica. Tem uma lógica nesse caos. E se você é orientado sobre como entender essa junção de som ou essa lógica, você consegue perceber muito melhor. Para falar aí também no seu listening, vou deixar aqui na descrição, R$67, você tem o acesso o tempo que você precisar e você consegue debruçar sobre isso, entender muito mais, com mais profundidade, com mais tempo também, ok? Mas aqui o que ela tá dizendo, então, é quando eu era mais jovem, quando eu só tinha 14 anos, ok? I was only 14. Lembra da chatice do adolescente. Vamos ouvir de novo. When I was younger, when I was only 14, I was told by a drama teacher. Nossa primeira frase. Quando ela vai dizer I was told, você vai falar assim, que? Eu fui falado, porque told é o passado de tell. Tell é falar com alguém. Se você fala, tem alguém te ouvindo, é tell, ok? Say, de modo geral, jogar o ar. Então, say something, I'm giving up on you. Sabe a música? E o tell. Tell me something, girl. Quando você usa tell, geralmente você usa com a pessoa. I told you, te avisei, né? Por aí vai. Então, I was told é voz passiva. A gente poderia dizer a drama teacher told me. Poderia. Mas quando você usa I was told, você tá dando um sentido de me disseram, me falaram, sabe? Então, você pode usar isso para contar uma fofoca também. Tem a fofoca que a gente começou agora no início com as W8 questions. Você pode falar I was told, me falaram, me disseram. Ou também no sentido de me mandaram fazer. Então, por exemplo, você jogou um negócio fora. Aí alguém fala, você é doido, você jogou fora. Você fala, I was told to. Me falaram para jogar, ok? Então, I was, lembra do was told. Eu fui dita, ou seja, me disseram, uma drama teacher me disse, ok? By é a forma como as coisas são feitas. Então, por exemplo, eu vou para o trabalho de carro, é a forma como eu vou. I go to work by car, by plane, by qualquer coisa. E aqui ela foi falaram com ela, quem falou? A drama, lembrando que todo R é da porta, drama teacher. Aqui você vai ter muito cuidado com esse T, você vai usar o T e o D do bom dia, minha tia. Esses são perfeitos no inglês. E aí a gente vai dizer T bem comprido, T, e a gente vai caprichar nesse cher. Teacher, teacher, ok? Que
Eu poderia do, eu poderia fazer. A gente não vai entender esse do como fazer, mas no sentido de que eu poderia me dar bem. I might. Might é um modal que vai dar uma ideia de possibilidade. Então, você pode falar assim, ó. It might, de provável, rain today. No sentido de pode ser que chova hoje, é provável que chova. Então, I might, eu poderia. Do ok, tipo, me dar bem, ir bem. If I was happy, se eu fosse ou se eu estivesse feliz. If I, aqui juntando Fi, tipo Wi-Fi. If I was happy to settle. Settle aqui a gente fala igual water. Settle é de organizar, de montar, ou... Aqui ela tá falando de se candidatar, ok? De se candidatar para papéis, porque ela é uma atriz, né? Então, a drama teacher, a professora de drama dela, de teatro, provavelmente, falou que ela ia se dar bem se ela se candidatasse para for the fat girls part. Fat girls, garotas gordas, part de papel. A gente pode chamar isso aqui também de role, por exemplo. Papéis, parts, de garotas gordas. E aí ela já esfrega o prêmio dela, né, na cara e fala, look at me now. Toda vez, cuidado, muito cuidado com look. Essa palavra, a gente já entende que ela é olhar, mas depende, porque ela é uma Maria, vai com as outras. Dependendo da preposição que tiver com ela, ela muda completamente o sentido. Só é olhar, look, só é olhar se ele tiver com at, ok? Look at there, olha lá. Ó, colocar umas opções aqui. Look at there, olha lá. Look at me, olha pra mim. Look at here, olha aqui. E ela quer que olhe para ela agora. Look at me now, look at me now, look at me. Esse at, ele meio que some e fica look at, quer. Aqui junto, ó, look at me now. Mas se a gente tem, por exemplo, o look com for, é procurar. Se a gente tem o look com after, look after, é cuidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele vira um phrasal verb e ele muda a casaca dele. Então, a gente vai ter muito cuidado com ele. Mas aqui, tá com at, dá um sentido de olhe para mim agora. Vamos ouvir mais uma vez. I was told by a drama teacher that I might do okay if I was happy to settle for the fat girl part. Tá vendo como ela fala I might do okay, que é a pronúncia britânica dela. Mas eu poderia. Look at me now. E aí ela vai para a conclusão. Any young, temos young novamente aqui. Any, lembrando que a gente nunca, ou tende, né, a não colocar y no final das palavras, ou i forte, por exemplo. É comum de quem fala português falar cat, dog, tudo com i no final. A gente tenta não fazer isso, então é cat, dog, colocar o stress, a parte forte. O segredo em acertar essas pronúncias é colocar o stress no lugar certo. Então, por exemplo, se eu tenho cat, eu coloco toda a força no final, eu invento um som no final. E não é, eu vou colocar o stress no cat. Eu não consigo deixar forte o outro se eu coloco o stress, que é a sílaba tônica, né, a parte forte, no lugar certo. Agora, quando a minha palavra termina com y, ou também com EY, ou então com dois S, como é o caso do café, né, coffee, a gente vai caprichar nesse final forte com i. Então, eu vou dizer any, eu vou dizer happy, eu vou dizer aqui com EY, money, com dois S, coffee, ok? Bem forte, bem caprichado. Eu vou parar para falar esse i, para minha pronúncia ficar bem certa e eu não confundir café com tosse, eu não confundir várias outras coisas. Então, any young. Aqui tem dois y, então isso vai juntar. Any young, é como se eu falasse um i comprido, ok? Any young. Young a gente fala com a mesmo, ok? Young. Any young woman. Aqui tá no singular, lembrando que o plural de woman é women ou women. Eu gosto mais de falar women, não sei porquê, não sei se eu escuto mais. Women, o mais importante é fechar esse N, ok? Não é women,
é women. Nananana. Faz muita diferença, ok? Any young woman. Esse N vai dar uma ideia de qualquer mulher jovem, ok? Who. Se eu estivesse falando qualquer carro, eu não usaria who, eu usaria that, porque é uma coisa. Como eu tô falando que é uma pessoa, seja plural, seja não, seja uma mulher só, eu vou usar who, que é o quê? Quem, né? Who was, de novo, o to be. A gente tem o to be no passado no singular, que é o was. A gente tem dois to be's no passado, duas opções. Ou a gente usa was, ou a gente usa were. Então, a gente já viu isso, né? I am, eu sou, ou eu estou. Quando a gente tem o he, ou she, ou it, vai ser com is, é ou está. O passado de ambos é was, era ou estava. Quando eu tenho qualquer um que é com are, que é o you, a gente tem o we, a gente tem o they are, todos eles vão pro passado com were. Zoião bicão. Were. You were. Você era, você estava. You were my friend. Você era meu amigo, não é mais, ok? E, ou pode ser também, né? Você era e ainda é. Still are. You were my friend, still are, ainda é. Mas enfim, aqui a gente tá falando who was, que foi. Who, everybody, anybody, qualquer palavra nesse sentido é como se fosse he, she, it. Então, são as mesmas regras. Who was, que era ou já foi. Ever, alguma vez na vida, ever. Put down. Put down é quando alguém te desmerece, coloca você para baixo, ok? Que alguma vez já foi colocada para baixo. Don't put me down. Não me desmereça, não me coloque para baixo. Why you have to be so mean? Ó, pergunta. A nosso porquê da pergunta. Why? Tem um do aqui na gramática, né? Muitas vezes no dia a dia a gente não escuta ele. Why do you have to be... Você perdoa minha letra feia? Why do you have to be so mean? Por que você tem que ser tão mal? Lembrando que mean é o significado. What do you mean? Que você quer dizer, mas também é mal. É, as belezas do inglês. Faltou palavra, eles pegaram a primeira que passou na frente. Então, por que você tem que ser tão mal? Don't put me down. Não me coloque para baixo, não me desmereça. Voltando. Any young woman. Aqui junta. Aqui não. Young woman. Whoever, who was, ever put down. Aqui junta, por incrível que pareça. T e D são falados no mesmo lugar, ó. T, D. Então, isso vai juntar como se fosse um som só. Put down. By, de novo. Quem fez? Foi por meio de quem? By a teacher. Or a friend. Então, vai ser um professor, um amigo. Or even a parent. Então, aqui a gente tem o ever, de alguma vez, e tem o even, de até mesmo, ou nem mesmo, depende do sentido. Nesse caso aqui, até mesmo pai, ok? Pai ou mãe. Não parentes, pai. Ou até mesmo pais. Just don't listen. Somente, apenas, não escute. Listen é ouvir quando você quer ouvir e prestar atenção. Então, não escute, não dê atenção. Don't listen. To any of it. Aqui vai juntar porque of a gente pronuncia com som de V. Of. Então, of it. Of it. Aqui a gente fala it, of it, to any of it. Ah, e sempre que você usa listen com to. Então, por exemplo, I am listening to music. Eu estou ouvindo música. Então, just don't listen. Just, ó, bem suave, esse T praticamente não existe, para no S. Just don't listen to any of it. Of it. Não escute a nada disso, não dê ouvidos. Você é capaz, mesmo que alguém te coloque para baixo. Even tem mesmo assim, even though, né? Mesmo que alguém ache que você não é capaz. Vamos seguir? Any young woman who has ever been put down by a teacher or a friend or even a parent, just don't listen to any of it. When I was...
E assim a gente finaliza mais essa aula. Eu espero que você tenha conseguido perceber bastante dicas de pronúncia, gramática, vocabulário. Não se esqueça de que para você incorporar isso no seu dia a dia, você precisa praticar, você precisa falar isso em voz alta. Uma boa dica para essa prática é você se gravar com áudios de WhatsApp, tenha um grupo consigo mesmo no WhatsApp, faça vídeos, grave vídeos de você mesmo falando, repetindo. A técnica de shadowing ajuda muito e com isso você consegue também trazer a sua fala. Se você não fizer, a sua fala vai ficar para trás. Daqui a algum tempo você é a pessoa que entende, mas não fala. A gente não quer isso porque é muito triste esse lugar de entender e não falar. Parece alguém te sufocando. Então, pratique em voz alta o máximo possível e see you next video. Bye!